Então, vamos dar início ao nosso painel pós-almoço. Proposições de combate ao racismo estrutural. É um prazer estar aqui com vocês. Este é um painel de extrema relevância. A gente tem ouvido tanto falar de racismo estrutural, de combate. Então, nós temos aqui algumas pessoas para falar sobre o tema. E eu fiquei me perguntando, nos últimos dias, né, como é que, de fato, a gente consegue superar. Né? São mais de 300 anos de um processo muito perverso. E olhando os números, outro dia eu me pegava pensando 12 milhões de africanos saíram, né, da sua terra, menos de 80%, na verdade, chegaram, 20% ficaram aí rio afora. E eu fiquei me procurando, pensando como materializar. E cheguei numa imagem. Né? A cidade de São Paulo, nós somos 12 milhões de habitantes. É a mesma coisa que pegar toda a população dessa cidade, colocar em vários navios, né, e fazer essa travessia, levando para outros lugares. Para pensar a dimensão disso. Né? Foram 300 anos, foram saindo aos poucos. Nós sabemos o quão louca é essa cidade. E eu fiz lá uma travessia, voltei para entender de que, de fato, tem muita coisa para a gente fazer. Então, eu vou fazer minha autodescrição, né, a partir dessa reflexão de um pouco mais de 500 anos, né, passando aí por todo o processo. Eu sou Edinalva Moura, sou uma mulher negra com mais de 50, de pele retinta, meu cabelo preto curto, estou aqui com vestido estampado, e moro na Zona Leste de São Paulo, sou casada, tenho 2 filhos. Né? Quando a gente pensa em combate, na minha juventude eu já refletia sobre a necessidade de pensarmos alternativas de superação e de resistência. E para resistir o nosso grupo, nós colocamos os nomes africanos nos nossos filhos. Então, hoje eu tenho o Sadiq, que quer dizer rei, que tem 22 anos, e o Sandili tem 17 anos, que quer dizer menino forte, que quer viver. E quando a gente pensa em viver, né, proposições de combate aqui pensando em viver, pensando em justiça, pensando em dignidade, pensando em construir uma sociedade totalmente diferente. Então, eu quero chamar aqui ao palco as pessoas que vão dividir esse momento conosco, contar um pouco da sua história. Então, a primeira que eu chamo é a Vânia Neves, ela é CTO na Vale. Seja bem-vinda. Jéssica de Paula, Corporate Venture da Gerdau. Carolina Sierra, Cultura e Diversidade na Vivo. Vivo Telefônica. Elisa Lucas Rodrigues, secretária executiva adjunta de Promoção de Igualdade Racial da Prefeitura de São Paulo. Isiso Papa Neto, fundador da Traço Brasil e do PR, CEO da Cannes Lions e WGS Global. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Para iniciar o nosso painel, eu vou começar convidando a Elisa, né, para fazer a autodescrição, e depois que ela conte um pouco para a gente, e aí, a cada pessoa que eu vou chamando, tá bom? Vocês façam a autodescrição, por gentileza, autodescrição, e aí responde a pergunta. Para a Elisa, minha pergunta é, nós falamos tanto, né, de racismo, como é que nós, na prática, conseguimos reverter esse processo?
né? Então, nós estamos falando muito de intencionalidades, e a minha pergunta aqui são sugestões de práticas. Bom, boa tarde a todos, todas e todes. Vou me descrever, né? Eu sou uma mulher preta, estou vestindo um blazer também preto, um lenço estampado, estou de óculos, cabelos curtinhos e brancos, né? Uma calça bege. É assim que eu me apresento aqui. A pergunta é: como é possível passar do discurso para a prática na luta contra o racismo na sociedade e como começar a destruir o racismo estrutural? Bem interessante a pergunta. Passar da prática, né, para ações efetivas, eu creio que é um papel de todos nós ativistas. E como a gente faz isso? Eu acho cobrando, por exemplo, a implementação de leis, como a 10.639, né, que vai para 20 anos o ano que vem, e até hoje a gente não vê um pingo aqui, um pingo ali, mas não efetivamente implementada nas escolas públicas e privadas. Então, a implementação de leis, como, por exemplo, a Lei 10.639, é uma prática para sair, né, do discurso para ações efetivas, eu vejo. Uma outra questão também é conversar com as empresas, agora que se abre tantas vagas para negros e negras, para diminuir o grau de exigência. Então, a gente vê lá, inglês fluente. Será que para aquele cargo é realmente necessário que se tenha inglês fluente? Então, é um ponto e que as empresas já começam a analisar e a pensar nisso também, né? Por que a necessidade de inglês fluente, se às vezes o cargo nem pede isso? Uma outra questão também é que tenhamos um olhar muito observador para as questões de discriminação e racismo, que a gente não deixe essas questões passarem em brancos. Nós temos que acolher a pessoa que foi discriminada. Ela não pode ficar, né, sozinha, tem que ouvi-la, sem questionar. Ah, mas será que você provocou? Será que você entendeu isso mesmo? Você filmou? Não, então, saindo da prática, né, para a ação efetiva, uma é essa, acolher as pessoas que são vítimas de racismo e discriminação. E digo mais, eu, assim, tantos anos de militância, entendia que, quando acontecesse um ato de racismo, de discriminação, deveria imediatamente procurar a delegacia, fazer o boletim, abrir o processo e seguir. Hoje eu já entendo de forma diferente, até pela experiência que a gente tem com os centros de referência de promoção de igualdade racial, onde tem assistente social, psicólogo e advogado. A pessoa que passa por discriminação, ela está tão destruída, tão arrasada, que o primeiro acolhimento nós acreditamos ser da assistente social, que vai ouvi-la, como eu disse, sem questionar, sem perguntar por provas, enfim, deixar essa pessoa desabafar. E depois que ela estiver preparada, aí sim ela vai para a psicóloga, pode passar por um tratamento psicológico, e, se ela quiser, a gente tem que respeitar muito a vontade da pessoa, a gente vai para a delegacia, fazer o boletim de ocorrência e dar sequência ao processo. Eu falo isso porque, lá na coordenação de promoção de igualdade racial da prefeitura, já aconteceu da gente acolher pessoas que passaram por discriminação, por racismo, e ela chega tão revoltada, tão arrasada, e depois de falar 2, 3 horas, depois de chorar, às vezes a pessoa diz: não, eu já estou satisfeita. Mas você não quer ter o acompanhamento psicológico? Não quer ir para uma delegacia, fazer o boletim? Não. Eu acho que o acolhimento que vocês deram aqui me satisfez. Eu sempre vou orientar a pessoa que procure os seus direitos, né? Não só na delegacia, mas depois procurando também a Defensoria Pública, porque, se houve ofensas, ela pode abrir uma ação, né, civil e pedir uma indenização. Então, a gente opta por isso. Entendo que, realmente, essas são as formas da gente sair para a prática. Implementação de leis. Em 2020,
o falecido prefeito Bruno Covas propôs a lei de extinção do mata-leão. Não pode matar leão, não pode aplicar essa técnica, mas ele teve uma ação incisiva. Ele promoveu um decreto extinguindo da GCM essa prática do mata-leão. Então, é mais uma prática também saindo, para efetivação. Eu entendo que seja isso. Obrigada, Elisa. O mata-leão, nós temos uma visão que é perversa, né? Todo mundo assistiu a cena de uma abordagem desta. Eu acho que, a partir daí, muitas pessoas tiraram as ventas dos olhos para entender que o racismo, ele, de fato, é perverso. E, quando a Elisa fala, tem as questões socioemocionais, né? Primeiro, nós precisamos entender que passamos por uma situação de preconceito, que ela evolui e chega ao racismo propriamente dito. Então, é importante estar atento. Agora, eu vou convidar a Carolina Sierra para fazer a sua autodescrição. E eu quero aproveitar para te fazer a pergunta. A Isabel começou falando que 80%, das pessoas que foram entrevistadas acreditam que as empresas podem e devem, a partir da sua responsabilidade social, combater o racismo. Então, eu gostaria que você falasse qual a sua opinião, e como esse processo ele deve chegar na liderança. Tá bom? Boa tarde a todos, todas e todes. Eu sou Carol Sierra, sou uma mulher de pele clara, cabelo comprido, preto, enrolado, olhos pretos também. Estou com um vestido preto, sapato preto, branco e caramelo e um blazer bege. Acho que é excelente a pergunta, excelente as colocações da Elisa, eu concordo. É importante que a gente saia de um discurso e vá para uma prática. E, dentro das companhias, essa prática passa por a gente reconhecer as barreiras de entrada, e reconhecer os vieses que podem existir na estrutura que impedem a inclusão das pessoas nesse lugar. Trabalhar com a liderança se torna, então, essencial. A liderança é quem acaba tomando as decisões de contratação, decisão de avaliação, decisão de promoção. E é super importante que essa liderança esteja totalmente alinhada. Eu até acredito e coloco aqui que eu não acho que é só passar do discurso para a prática, mas conciliar a prática com um discurso antirracista constante e frequente, para que sejam superados anos, como você falou, séculos, de construção desse racismo estrutural que existe, para um novo mindset, uma nova forma de atuação que seja genuinamente inclusiva. Então, esse discurso e essa prática têm que estar super alinhados. E a liderança precisa, o que a gente tem feito na Vivo, além de muitos treinamentos obrigatórios que as lideranças precisam fazer, revisão do processo seletivo como um todo, para a retirada dessas barreiras, ou seja, para que os próprios vieses sejam evitados pelo próprio processo e não apenas pela conscientização desses vieses nessas lideranças, e constantes treinamentos. A gente teve recentemente uma ação específica com a liderança que foi a gente nomeou de Raça em Foco, em que a gente trouxe especialistas de mercado para falar sobre encarreiramento dos profissionais e dos talentos negros que tem na companhia. Como é que eu coloco essas pessoas nos cargos de liderança? Como é que eu exijo, dou feedback? Como é que eu desenvolvo? Como é que eu trago também segurança para essas pessoas que podem estar vivendo uma situação pela primeira vez, uma situação em que normalmente elas não eram incluídas e precisam se sentir excluídas e precisam desse reforço positivo constante. Foi uma ação extremamente positiva e que se soma a uma série de outras ações que mostram o compromisso institucional da companhia. Hoje a gente tem uma governança do nosso programa de diversidade que envolve as altas lideranças, então são elas as primeiras a falarem do tema, são elas as primeiras a garantirem a não discriminação em qualquer situação, a divulgarem os canais de denúncia, a reforçarem que nenhuma discriminação será aceita dentro da companhia, e esse reforço constante garante que a gente consiga ter os avanços necessários e o ambiente adequado até para a gente aprimorar processos, entender ainda quais são as nossas fragilidades e quais as possibilidades que a gente tem de evolução.
Obrigada, Carolina. De fato, nós estamos falando de inclusão, né, diversidade, e a Associação Pacto ela traz aqui o diferencial de pensar sempre na equidade, né, que é o que a Carol acabou de trazer, que a liderança precisa ser propositiva, mostrando caminhos para que a gente consiga chegar na equidade. Zizo, agora é contigo. Sobre o racismo estrutural, a gente tem acompanhado, você fala bastante sobre o tema, mas nós temos a ciência, né, que muitas pessoas acreditam que sabe o que vem a ser racismo estrutural, mas, na verdade, elas não sabem com profundidade toda a história, às vezes não tem nem escuta para entender os desafios que a população preta passou nessa travessia no momento de escravização. Então, eu gostaria que você falasse um pouco, né, um pouco sobre este olhar, pensando na realidade que foi vivenciada e os desafios que a gente tem hoje. Boa tarde, e é um orgulho enorme eu estar aqui ao seu lado, ao lado de todos aqui. Eu acho que a gente está... Eu sou um homem branco, consciente do meu privilégio. Isso me permitiu me reinventar em muitas frentes e viver uma das jornadas mais incríveis da minha vida, que foi liderar um projeto legitimamente e verdadeiramente conectado às reais raízes brasileiras, né? Eu acho que a principal consciência que a gente tem que ter, se a gente pudesse pegar o livro do Silvio Almeida e fazer com que fosse leitura obrigatória em todas as escolas e universidades do Brasil, a gente estaria começando a formar uma nova geração consciente que, de certa maneira, nos permitiria nem precisar mais ter eventos como esse ou iniciativas como essa, que, na prática, buscam normalizar aquilo que já deveria ser uma realidade há muitos e muitos anos, né? Então, eu aprendi que, lamentavelmente, aprendi com algumas das pessoas mais brilhantes que eu já tive o privilégio de trabalhar, negras, que o Brasil está décadas atrasado, né? Quando a gente olha algumas das principais democracias ocidentais, pegando o caso dos Estados Unidos, né, que a gente está, eu acho que 40, 50 anos atrasado, quando a gente pega os movimentos de conscientização da década de 60, que criaram uma classe média pujante, que transformou um país, isso num país que 14% da população é negra, né, enquanto no Brasil nós somos a maioria, né, nós, a maioria negra, né, que eu já me incluo, porque hoje eu sou brasileiro, e brasileira, a raiz brasileira real é negra. Eu acho que essa consciência ela começa a se transformar, principalmente nesses últimos 2 anos, como a senhora bem colocou, graças a Deus. Eu acompanho tendências há mais de 10 anos, eu morava fora do Brasil, e lá eu pude também ver essa visão já normalizada. E eu vi que alguns dos principais movimentos de transformação do tecido social global teriam seu maior impacto aqui, porque o Brasil é verdadeiramente um dos países mais idiosincráticos do planeta, onde a gente vê as maiores oportunidades de transformação real, exatamente por essas idiosincrasias, né, que a gente busca aqui, nesse grupo, refletir, contextualizar e lutar contra e a favor, né? Porque a Carolina colocou bem a questão dos vieses, né? Quando a gente fala de viés consciente e inconsciente, né, a gente está falando de experiências de vida. No momento que a gente reconhece que as experiências de vida humanas elas são muito distintas e a gente respeita a experiência de vida do outro, a gente passa a ter uma outra lente e a gente passa a combater os nossos vieses, né? A começar pelos conscientes, mas principalmente os inconscientes, que é onde está, eu acho, a raiz do problema do racismo estrutural do país, e aonde eu acho que cada um aqui pode, de certa maneira, plantar sementes de transformação daquilo que é verdadeiramente o Brasil que a gente almeja ser, né? Muito obrigada. Realmente, os vieses, eles interferem o nosso cotidiano, né? Quando penso sempre em vieses, eu fico aqui
pensando o que eu já vivenciei, né? Eu tive uma situação de uma pessoa me perguntar se eu estava montando uma equipe monocromática. Eu falei, gente, para nós negros, ter uma equipe, no mínimo, com 56% de negros, que é o normal no nosso país, vira uma equipe monocromática. E eu fiz 1 minuto de reflexão para entender, era consciente ou era inconsciente? E é esse o nosso desafio, né? De que combater esse viés consciente e inconsciente, para que, de fato, a gente consiga seguir. Jéssica, por gentileza, você faça a sua autodescrição. E a pergunta é, hoje a questão já não é mais ser contra o racismo, mas ser antirracista, sair da passividade para a ação. As empresas estão preparadas para esta conversa? Boa tarde a todos e todas. Eu sou a Jéssica, eu sou uma mulher negra de pele parda, com os cabelos alisados e descoloridos. Uso uma calça roxa e um blazer bege quadriculado e uma camiseta branca. Entendo que as organizações passaram por uma trajetória em falar, primeiro, abordar a questão do racismo estrutural de uma forma mais educativa, quase no discurso, mas para quem está de dentro das organizações, talvez entenda com mais clareza que começar por esse caminho da educação, ele faz bastante sentido para criar base e para que a gente traga com muita clareza qual é o discurso e para onde essa organização deseja ir. Na Gerdau, nós começamos a trabalhar o tema de diversidade e inclusão em 2017, mas nós começamos a falar apenas do tema gênero, que já era um desafio bastante grande para nós, como uma empresa industrial do ramo de siderurgia e metais. E em 2019 que nós começamos a trabalhar a temática de raça e etnia, junto com os demais pilares de LGBTI+, etarismo e pessoas com deficiência, para além do de gênero. Então, desde 2019, a gente vem trabalhando de forma mais prática, mas sem deixar de lado o lado educativo, com as nossas lideranças de forma inicial, mas cascateado também para as nossas equipes, né? Então, hoje nós temos o grupo de afinidades de raça, que é o Gerdau Inclusão Racial, que eu sou líder desde 2019, que participa da proposição de ações concretas corporativas para mudar o cenário do ponto de vista de diversidade e inclusão racial na Gerdau. E a gente entende que esse percurso, né, de promover a diversidade racial, ser contra o racismo e ser antirracista, ele também passa por colaborar, aprender e dividir prática com outras organizações, como a gente está fazendo aqui hoje, e com outras coalizões. Então, para além de ser participante aqui do Pacto, nós, da Gerdau, somos signatários da Coalizão Empresarial pela Diversidade, pela Equidade de Gênero e de Raça, e também somos uma das 46 empresas participantes do Mover, que é um movimento cujo objetivo é propiciar a criação de mais de 10 mil vagas de lideranças negras até 2030 e impactar mais de 3 milhões de pessoas negras dentro do mercado de trabalho. Então, para além de todas essas iniciativas junto a esses movimentos, a gente tem proposto e executado ações que são concretas e que são consistentes para mover a agulha da diversidade racial dentro da nossa organização. Primeiro a gente olha para dentro, depois entende como pode ser a nossa ação para fora. Então, a gente acabou de lançar um programa de mentorias para lideranças negras, o Potências Gerdau, cujo objetivo é mentorar especialistas e coordenadores, utilizando a nossa força de executivos, né, diretores e gerentes executivos, para conseguir alavancar a carreira dessas pessoas. Nós também lançamos agora o nosso programa de estágio afirmativo, voltado para pessoas que se autodeclaram pretas e pardas e também pessoas que se autoidentificam com o gênero feminino. Também temos uma iniciativa que visa impactar os nossos parceiros, que é o nosso programa Inspire Gerdau, onde a gente compartilha e também traz algumas abordagens e exigências para aquelas empresas que desejam trabalhar conosco, mas que também precisam ter diversidade em todos os seus quadros. Então, entendo que
sair desse discurso educativo e conseguir tangibilizar em ações que vão impactar a organização seja um dos caminhos. Muito obrigada. A educação, ela é o nosso mote, né? É através da educação que a gente muda a cabeça das pessoas, né? Paulo Freire sempre trouxe que a educação tem o poder de transformação. E hoje as empresas elas têm se utilizado de educação, diferentes ferramentas, para investir nessa mudança que é urgente e necessária. Vânia, agora é contigo. Eu vou te pedir autodescrição. E também gostaria que você falasse sobre muitas das iniciativas propostas pelo protocolo ESG racial se baseiam em educação. Pensando aí educação de qualidade, pensando na educação formal, não formal. O que é que as grandes empresas podem oferecer neste sentido, né, de educação para todos? Obrigada, Nalva. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui também com esse time aqui seleto aqui de painelistas. Agradecer aí ao Gilberto pelo convite, ao time Vale aí por ter me colocado aqui como representante. Fazendo a minha autodescrição, eu sou preta, eu tenho mais de 50 anos, sou casada, tenho um filho chamado Lanian, ele também tem um nome afro, significa, é um nome iorubá, significa bom, generoso, amável, sociável. Eu tenho 2 netas, Maria e Antônia, e estou aqui de calça preta, blusa mostarda, sapato mostarda e o cabelo desarrumado, que eu mantenho já nos últimos 7 anos dessa forma. Vindo para a sua pergunta, queria voltar um pouquinho quando você falou, né, dos 300 anos. Né? Eu acho que começa com o entendimento das pessoas desse legado histórico. Né? Fomos libertados, né, escravos, há mais de 300 anos. Naquele momento, não nos foi concedida a possibilidade de estudar, de ter moradia, de ter bom trabalho. E aí começou o gap. Né? A gente foi lutando ao longo de todos esses anos, e o que a gente vê hoje é o legado, né, da falta de possibilidade, de oportunidades que tivemos ao longo aí da história. Então, acho que a empresa ela consegue se mexer quando ela começa a trabalhar a liderança, começa a trabalhar também a conscientização interna. Né? Muito do que a gente ouviu na Gerdau, não vou fazer spoiler aqui da fala da Marina, mas muito do que a gente viu na Gerdau tem acontecido na Vale. Eu estou na Vale há 1 ano e 9 meses, e uma das coisas que me fez realmente ir para a Vale foi uma comunicação muito transparente de que estamos, sim, trabalhando em diversidade como um pilar estratégico, estamos numa jornada inicial, e a minha boa surpresa foi ter entrado para a Vale e estar vendo essa estratégia acontecer. E, quando a gente fala de educação, a gente lembra que não é só a empresa, né? O governo, as instituições, as empresas, nós, enquanto cidadãos, né? Eu acho que começa em casa, quando a gente está criando um filho, né? E se você não é preto e você começa a dar consciência sobre etnia, diversidade, a gente já está deixando de fazer com que essa criança ela tenha mais vieses, né? Porque o mundo já traz muitos vieses. Né? Eu estava com a minha neta outro dia numa festinha de criança, minha neta é negra, o amiguinho dela é branco, bem branquinho, né? E ele passou, me viu com a irmã dela, também preta. Aí ele falou assim: eu sei quem é essa. Aí a gente ficou assim, a irmã da Antônia, porque era a única preta que tinha ali. Mas ele falou isso com uma naturalidade, com uma pureza. Quando essas crianças crescem, elas crescem falando isso de forma diferente. Então, a educação inicial ela começa em casa. Né? Eu acho que é fazer com que a criança entenda o que é diversidade. Então, nós, enquanto cidadãos, nós temos essa obrigação também, essa responsabilidade. O governo, políticas públicas, obviamente, e as empresas. Então, quando a gente fala nas empresas, na Vale, nós somos 62
4,5% de negros, numa empresa com quase 80 mil funcionários, né, sem contar terceiros, quer dizer, um contingente enorme. Quando você tem uma estratégia que você olha a diversidade e vê isso como um pilar sustentável para impacto para a organização e para a sociedade, você começa com ações concretas para fazer isso. E olhar a educação não é simplesmente dar uma oportunidade para uma pessoa entrar na empresa, dar um treinamento, mas como é que a gente potencializa quem está dentro da empresa, como é que a gente educa as pessoas para que elas conheçam a diversidade, para que elas possam desenvolver e dar oportunidades para as pessoas, e como a gente se conecta com a sociedade. Então, alguns dos exemplos, ela falou também da Gerdau, nós também estamos conectados com o Mover, com o mesmo pilar também de trazer mais lideranças para o mercado. Temos 2 programas internos que são programas bastante importantes para a gente, do ponto de vista de educação, porque a Vale estabeleceu para até 2026 ter 40% dos seus líderes, a partir de coordenadores, como negros. Então, significa que todo esse fator histórico que a gente tem, se a gente quer mais liderança, a gente tem que educar e ajudar essas pessoas a crescerem. Então, tem um programa recente, a gente finalizou agora a primeira turma, se chama Potencializando Talentos Negros. Então, 100 negros, 100 pessoas que foram se autodeclararam como pretos e pardos, participaram desse programa, vão ter outras turmas, e é uma forma de você fazer com que a liderança ela vá sendo proliferada dentro da empresa. E, quando a gente fala de impactar a sociedade, não adianta a gente olhar só para dentro. Então, a Vale está lançando agora também um outro programa, Acelerando Mulheres Negras, que aí são mulheres que vão estar em estados do país, do nosso país, e que também vão passar, do ponto de vista de um programa de aceleração para que elas também possam ser capacitadas para terem oportunidades em outras empresas, não somente na Vale. E a gente está falando também de outras oportunidades internas dentro da empresa, olhando regionalidade, onde os profissionais também possam ser capacitados. Quando a gente faz isso, qualquer empresa, você está dando mais possibilidades e oportunidades para negros, para que eles possam crescer e também gerar também possibilidades para suas famílias, para outras pessoas. Então, movimentos como esse, não só do Pacto, mas onde as empresas elas conseguem se unir para poder ajudar na educação de outras pessoas, são ações que podem contribuir para a gente poder mexer esses números aí ao longo dos anos. Então, tem várias iniciativas nossas internas que visam isso. Nosso programa de trainees, agora em 2022, em torno de 70% dos selecionados foram pessoas negras, e, com certeza, a gente sabe que a gente vai estar contribuindo aí no desenvolvimento. Mas as empresas, sim, elas podem se colocar para poder apoiar a sociedade, gerando mais formas de educação. Obrigada. Nós terminamos a primeira rodada. Nessa primeira rodada, nós falamos das proposições. Então, falamos sobre o imaginário, que foi construído na nossa sociedade. O racismo ele acontece de forma planejada, foi uma questão ideológica da época. Falamos aqui da importância dos setores estarem trabalhando juntos. Aqui nós temos os 3 setores representados. Falamos de programas de mentorias, falamos de trainees, estagiários. Então, ações que são indispensáveis, e todas elas passam por educação. A minha próxima pergunta, ainda para a Vânia, para contar um pouco, a associação, a gente tem um olhar de trabalhar a questão demográfica. Então, a nossa ferramenta ela traz esse diferencial. Nós não trabalhamos com a média de 56,2% para todas as iniciativas, porque a gente tem um olhar específico para a regionalidade. A pergunta aqui para você, Vânia, com diversas unidades espalhadas em todo o país, como a Vale considera as questões regionais
para investir no fortalecimento das ações de diversidade. Você mencionou aí das mulheres, né, olhando a comunidade, mas eu queria que você falasse um pouco mais. Sim, Nalva. De uma forma geral, a Vale entende que as ações de diversidade elas devem acontecer no caso do Brasil de forma geral, né? Não tem tanta diferença. Mas o que a Vale tem feito? Ela está usando o conceito do talento local até para visar dar capacitação específica dentro das regiões. Por exemplo, o programa de aceleração de mulheres, ele primariamente ele teve um foco em até alguns estados, né? Eu até coloquei aqui: Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará e Rio de Janeiro, que são comunidades que estão, obviamente, em torno do negócio Vale, mas que vão ser beneficiadas, aceleradas com esse programa. E quando a gente fala que a Vale é uma que é uma empresa que está em 20 países, cada programa, né, cada ação, ela é relacionada àquela cultura e à legislação daqueles países. Então, hoje, a gente busca, cumprindo a nossa legislação, fazer com que a abrangência dos nossos programas sejam programas nacionais, né, que peguem o país todo, e visando buscar o talento local, desenvolver talentos locais, fazer contratações de pessoas da região, né, buscar realmente potencializar as regiões com esse viés, considerando que a gente tem as nossas metas de crescimento na liderança. Então, isso a gente quer que aconteça em todas as regiões da Vale. Então, as ações que acontecem hoje, elas acontecem uniformemente dentro do país, com alguma ênfase, como eu coloquei aqui, desse programa específico que a gente está direcionando para algumas regiões especificamente. Mas a Vale entende que a gente tem que tratar o tema para o país todo e para a Vale toda globalmente. Obrigada. Quando fala em local, a Esther está aqui, uma amiga antiga. Nós, uma vez, criamos um projeto pensando local, mas nós trazíamos uma série de pedidos de que precisa do salário, mas precisa do transporte, precisa da alimentação, precisa da roupa. Isso lá em 2000, porque a gente já entendia que alguns projetos você precisa ver com o combo, né? Você precisa pensar em toda a estrutura para, de fato, você não ter a evasão. Jéssica, a Gerdau tem apresentado diversas iniciativas de ações afirmativas de equidade racial. Como esses processos são decididos e implementados? Bom, diversidade e inclusão é um tema que está escrito dentro dos nossos 10 princípios, né? Então, ter um ambiente diverso e inclusivo é um dos motores da nossa cultura. Então, desde 2017, a gente vem passando por essa transformação, incluindo o tema de diversidade e inclusão na estratégia e nas ações para a liderança. Então, quando a gente fala de um tema que é para impactar a nossa cultura, ele precisa estar comprado pela liderança, e hoje o nosso CEO ele é extremamente ativo nas pautas de diversidade e inclusão, não só dentro do Mover, mas dentro do CEO Legacy, junto com a Fundação Dom Cabral. E dentro da organização ele tem sido essa pessoa que é vocal dentro do tema, né? Mas, para além disso, a gente construiu toda uma governança para garantir que a gente tenha gestão sobre quais são os indicadores que nos mostram se a gente está indo em direção a essa estratégia ou não. Então, nossos indicadores estratégicos eles são acompanhados nos comitês executivos, no nosso conselho de administração. E, para além disso, a gente conseguiu desenhar e executar algumas estruturas para garantir que, para além do estratégico, a gente consiga desenhar um plano tático que ele leve em consideração as especificidades locais. Nós temos unidades basicamente no Brasil todo. Então, imaginem que a realidade de uma unidade que fica no Recife é muito diferente de uma unidade que fica em Charqueadas, no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem, para além dos grupos de afinidade que nos dão um pouco do olhar da operação, um olhar da nossa primeira liderança, um olhar da liderança global, para construir esse plano tático, a gente construiu também comitês de diversidade locais,
que tem um núcleo específico de diversidade racial. Então, traz para a realidade, para a rotina dessas unidades, que a maioria são unidades de produção industriais, quais são as ações necessárias para transformar a realidade do ponto de vista racial naquela localidade. E a gente tem conseguido evoluir de forma consistente desde o início dos trabalhos lá em 2019. Então, a gente compartilha no nosso relato de sustentabilidade desde 2018 os nossos indicadores de diversidade e inclusão. Então, para além de tornar públicos, tornar público, na verdade, é uma forma de demonstrar ao mercado também esse nosso compromisso. Nós temos a aspiração de ser uma das empresas mais diversas e inclusivas do nosso setor industrial. E, para além disso, de ser referência nas práticas de ESG. Então, conseguir desenhar e executar essa governança e acompanhar na prática esses planos de ação e os resultados, né, tem sido crucial para que a gente consiga acompanhar aí o nosso plano de diversidade racial. Muito bom. Obrigada. Elisa, contigo. Aproveitando as grandes lideranças presentes aqui, de que maneira o racismo estrutural se apresenta nas empresas e de que forma eles podem ser combatidos, né? Você falou sobre legislação, mas o que mais, né? Você tem um selo lá na secretaria. O que dá para sugerir para essas empresas que te ouvem? Olha, nós entendemos que são várias formas de se combater o racismo institucional e abolir as práticas. Por exemplo, a função do RH. O RH vai fazer a admissão de pessoas. Por exemplo, na lei municipal, 20% dos cargos de concurso público são destinados às pessoas negras. Só que envolve também os cargos em comissão. Nossa equipe foi conversar com o RH, né? Mas aí vem sempre aquela resposta: mas cargo em comissão é indicado por um parlamentar, pelo chefe de gabinete, pelo secretário. E daí? Precisa conversar, mostrar a lei, né? Não é porque é um cargo de confiança que você, então, vai ignorar a população negra? Ou ela só vai ser aceita, por exemplo, na CEPIR? Né? Então, o RH tem que também ser sensibilizado para ter um olhar diferenciado em relação às pessoas negras. Outra coisa também, né? As pessoas que passam em concurso por cotas sofrem também discriminação, porque fica aquele olhar, né? Você entrou porque você se recorreu, né? Você recorreu às cotas. Então, precisa tirar essa mentalidade, não só do RH, mas também dos seus colegas, dos seus parceiros. Entender que é uma política pública de inclusão, sim, para uma população que ficou de 350 a 400 anos escravizadas, que não teve oportunidades, que foi tolhida em seus direitos. Essa é uma forma também. Vamos pensar também nas escolas, né? E aí a gente lembra assim, da infância da gente, e até hoje também. As professoras, normalmente, vão fazer carinho, vão acolher melhor as crianças brancas. É difícil você pensar numa professora passando a mão no cabelo de uma criança negra. Normalmente, elas evitam fazer isso. Então, tem que ser conversado também. Eu falo, tem que fazer a sensibilização em todas as secretarias, nas empresas privadas, em todos os espaços. Falar sobre a questão racial, dizer da importância de se desconstruir. A gente vê, por exemplo, tem muitas escolas particulares oferecendo bolsas de estudo, que é muito saudável, para crianças negras. Mas ela está preparando a escola para receber essa criança negra? Como é que será que ela vai ser recebida pelos colegas e pelos professores? Então, assim, há uma avalanche de trabalho imenso, né? Quando eu falo muito em sensibilização, a nossa equipe fez sensibilização com todos os RHs de secretarias municipais, falando sobre a questão racial, dizendo da importância de se acolher as pessoas negras sem distinção. É uma tarefa bem difícil, porque
algumas pessoas confessam, eu tenho que desconstruir o que eu construí na minha mente a vida inteira para poder tomar essa outra atitude. Então, são essas, né, as práticas principais que a gente vê. Desconstruir aquilo que está dentro de você, aquele olhar preconceituoso em relação às pessoas negras, e partir para um acolhimento, né, uma questão mais humana. Obrigada, Elisa. Realmente, né, precisa desconstruir para a gente construir. E se nós não fizermos esse movimento que estamos fazendo atualmente, as pesquisas indicam que nós vamos precisar de mais 90, 100 anos. E nós precisamos reverter esse cenário aí em bem menos tempo, lembrando que, inclusive, morre, no mínimo, 23 jovens por dia por conta deste racismo. Então, é um genocídio de fato. Nós estamos chegando ao fim. Eu vou pedir para o Zizo fazer a autodescrição, que na primeira rodada ele acabou não fazendo. E também que você conte um pouco sobre a plataforma de cultura que você criou no país, pensando aí na equidade, né? Qual é a contribuição dessa plataforma? E eu já também aproveito para te pedir, neste momento, para fazer as considerações finais, tá bom? Perdão, eu sou, como falei, branco. Eu estou aqui com um tênis, eu só uso tênis sempre, e jeans. Eu sou um sonhador, né? Que, como eu falei, as circunstâncias do meu privilégio me fizeram me reinventar, desde um processo traumático de falimentar da minha família na década de 90, até um problema de saúde gravíssimo em 2018. Eu fiz 4 craniotomias, metade do meu crânio é de acrílico, então eu abri a cabeça literalmente para a consciência que a gente tem que ter, né? Eu acho que muito está tudo conectado, né, na minha vida. O projeto da Trace, como falei antes, eu fiquei 10 anos fora, né? E eu tive o privilégio, né, de me conectar com alguns dos principais movimentos globais. A WGSN é a principal empresa de tendências do mundo, e o Festival de Cannes também monitora algumas das principais transformações que acontecem no mundo da origem, né? Muito antes de ESG ser um acrônimo, eu tive contato com a gênese do projeto Me Too, com algumas das principais vozes de transformação e da consciência de equidade no mundo. Então, quando eu voltei para o Brasil, nada me encantaria que não fosse projetos de transformação conectados ao que a gente almeja o país ser. E eu, consciente disso, eu acho que mídia tem um espaço muito singular, né, nessa transformação. Por quê? Eu acho que muito do preconceito, né, e dos vieses que a senhora bem colocou, que tem que ser combatidos, né, foram em função também da cultura que era inerente à mídia, como propagava isso nas últimas décadas, né? Então, hoje parece uma transformação enorme, porque pós a tragédia do George Floyd, todas essas tendências que eu vinha observando, elas acabaram eclodindo. Mas no início de 2019, quando a gente começou o projeto da Trace, essa consciência ela não era exponencializada, né? Então, a gente sabia que, por meio da mídia, a gente conseguiria chegar e propagar não só a luz real da nossa história, das nossas raízes, o que é o Brasil real, mas uma narrativa muito positiva. Então, o projeto da Trace nasceu para mostrar histórias positivas em múltiplas vertentes. A criatividade maior que existe no país, em empreendedorismo, música, moda, normalizar uma visão do Brasil real, mas de uma forma muito positiva, né? Porque, historicamente, por décadas, né, tinha-se uma visão muito ligada à violência, à tragédia, quando deveria ser o contrário, quando a pujança do Brasil está na força criativa, está na visão positiva, naquilo que a gente, de fato, e pode construir para esse país. Então, a ideia, a gênese de um projeto de mídia que refletisse histórias reais, positivas, né, foi o começo desse projeto do projeto da Trace, que visava contribuir um pouco, né, nessa semente de como a mídia brasileira deveria refletir a real raiz brasileira, né? Então,
Essa foi a jornada, né? E agora, consciente, eu sou a única pessoa branca do projeto da Trace, e consciente disso, a gente está agora até numa transição importante, porque são algumas das lideranças mais incríveis que eu trabalhei na vida, e essas são as pessoas que vão ser o futuro da Trace, né? Eu quero cada vez mais olhar próximo, mas acompanhando aí o futuro conectado à realidade do que a gente quer refletir, né? Então, muito bem, isso mesmo. Acho que a liderança precisa fazer esse movimento, desenvolver novos líderes e somando nesta batalha. E desculpa até te interromper, quando a gente começou, antes dos movimentos de trainees nas companhias, tudo, foi uma coisa normalizada. A gente tinha pessoas absurdamente talentosas que começaram o projeto da Trace, né, absolutamente como um negócio, como vamos fazer uma coisa muito legal, conectada à oportunidade que existe no Brasil de mostrar essa realidade, pessoas aí para o ponto do inglês, etc. Isso nunca fez diferença nenhuma, pelo contrário, é a criatividade, é a paixão no olho, é a motivação de transformar, e esses foram os jovens que foram plugando, né, algumas das principais vozes do país. Quem acreditou nesse projeto originalmente foi o Danilo Lima, o AD Júnior, que são algumas das principais vozes. Então, assim, gente que representa o que é o Brasil do futuro, o Brasil que a gente quer construir, né? Então, o futuro do Brasil, né, o hoje, né, garantindo o amanhã. Jéssica, vou pedir para fazer as considerações finais, tá bom? Aí, na sequência, eu passo para a Vânia. Bom, primeiro eu queria agradecer o espaço que vocês abriram para que nós, da Gerdau, pudéssemos compartilhar um pouco do que a gente tem feito, mas a gente também é extremamente consciente do caminho gigantesco que a gente tem para perseguir dentro da organização, para que a gente seja, de fato, represente, de fato, a demografia do nosso país e para que a gente consiga ter inclusão na prática de todas as pessoas que trabalham conosco, mas também daquelas pessoas que estão na sociedade. Então, a gente tem tido práticas no nosso pilar de responsabilidade social que trabalham extramuros, né, e que ajudam a formar e preparar os talentos que estão na sociedade, e a gente sabe que eles estão por aí. O nosso esforço tem sido justamente de conseguir chegar até eles e ser atraente o suficiente para essas pessoas, mas a gente tem bastante consciência de que, para tornar o Brasil, de fato, inclusivo e justo do ponto de vista racial, a gente tem bastante a fazer, apesar de sermos orgulhosos do que construímos até aqui. Obrigada. Vânia? Bom, obrigada também pela oportunidade aí para estar aqui representando a Vale. Queria puxar para o lado do protagonismo, né, das empresas, né, que acho que foi algo que você também queria trazer para cá. Um pouco da gente ter a liderança da empresa realmente trazendo o tema diversidade, inclusão e equidade para a pauta estratégica, com programas e com ações realmente ligadas e com medições, inclusive atreladas a resultados da empresa, que é o que a Vale tem feito. Né? O impacto grande que a gente tem tido na Vale, né, é uma jornada, né, como a Jéssica falou, é uma jornada, mas a gente tem muita consciência de que a liderança da empresa é que vai puxar isso. Então, é um investimento forte em capacitação da empresa. A gente tem tido uma evolução grande, um número crescente de pessoas não só chegando na empresa, mas crescendo dentro da empresa. Então, a gente entende que isso é uma contribuição não só para o negócio Vale, mas para a sociedade. Todos os programas que a gente tem feito que impactam a sociedade fora da Vale também estão contribuindo para essa agenda que a gente quer de reversão aí, desse gap histórico que a gente tem no país. Então, assim, obrigada pela oportunidade. Obrigada. Carol, se puder falar do protagonismo e discorrer rapidamente sobre os C-Levels junto com vocês nessa jornada, tá bom? Lógico. Bom, é uma pena um painel tão curtinho, né? É muito difícil ter a oportunidade de contar tudo, mas faço minhas palavras da Vânia e da Jéssica também. Acho que aqui a gente tem representação de empresas grandes que estão protagonizando, acho que essa evolução no mercado, né? Então, desde
dos lugares de entrada, né, dos programas afirmativos de estágio e trainee, que a Vivo tem também desenvolvido, até esse olhar interno para os talentos negros e para a sucessão, como é que a gente cria lideranças lá dentro, né, com ações de desenvolvimento, e esse olhar da liderança, né, como é que ter os presidentes, os CEOs dessas empresas como os principais sponsors desses projetos, as ações estarem presentes no nos nossos planejamentos estratégicos, as metas serem acompanhadas, serem divulgadas publicamente, né? A Vivo recentemente lançou debêntures incentivadas, cuja meta, associadas a metas ESG, né, de liderança, de chegar a 30% de liderança até 2027. Tudo isso é um conjunto de ações que precisa estar bem coordenado e cada vez mais crescente na sociedade, né? Então, precisa ter essa sua voz amplificada a partir, né, dessas experiências e boas práticas que as empresas têm compartilhado em locais aqui, né, no Pacto, em todas as coalizões citadas aí pelas minhas colegas, né, e também com apoio de políticas públicas que também incentivem isso, né, que façam isso fazer sentido na sociedade e corrigir todas esses desequilíbrios que hoje existem, né, nas corporações, na própria sociedade e no dia a dia. Então, eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, de poder compartilhar um pouquinho da história da Vivo, convidar as pessoas a conhecerem mais nas nossas redes também, que tem muita divulgação aí para fazer, muitos processos seletivos. A gente está, nesse momento, inclusive, com vagas afirmativas específicas para liderança, né, além dos nossos processos de trainee e de estágio. E eu acho que é uma jornada, né? A partir dessas histórias, a gente vai criando aprendizado, a gente vai conseguindo evoluir, vai conseguindo acelerar, para que a gente não leve todo esse tempo, né, para corrigir esses desequilíbrios. Então, é isso. Agradeço a todas aqui. Obrigada. Nalva, desculpa, eu não poderia ir embora sem falar do meu querido grupo de afinidade étnico-racial da Vale, que, com certeza, tem impactado bastante, né, Marina, apoiando aí a estratégia. Obrigada. Não, precisamos falar dos grupos de afinidade. Sim. Nós temos aqui várias pessoas do Pacto das Pretas, que é o nosso grupo da associação. Eu vejo que tem diferentes movimentos que precisam, sim, ser valorizados. Elisa, por favor, suas considerações finais. Estamos chegando ao fim. Bom, antes de fazer as considerações, eu queria só lembrar uma questão que a gente tem feito, né, quando se fala principalmente em sair da prática, né, sair, aliás, do discurso para a prática nas questões antirracistas. Nós estamos com uma campanha aí nos ônibus de São Paulo, quem anda de ônibus deve ter visto, Ponto Final ao Racismo. É uma campanha que envolve não só o jornal do ônibus, mas envolve também uma formação com motoristas, cobradores e fiscais, né? É feita uma sensibilização, já passaram mais de 3.000 funcionários pelas nossas mãos por essa sensibilização. E o bacana é a experiência que a gente tem, porque a gente vai falar com eles, falando da discriminação no transporte, que a gente recebe bastante denúncia, né, pelo 156, mas eles também dão a devolutiva, se entregam, falando, olha, quando tem um homem negro num ponto de ônibus depois das 10h30 da noite, a gente não para e vai avisando os outros colegas que é para não parar também. Então, assim, olha o que a gente foi aprendendo. Mas por que você faz isso? Não, a gente aprendeu que é assim, né? Então, está muito naturalizado. Quando passa uma criança negra, ele fala, desce logo trombadinha. Você já pensou nisso que vocês estão falando? O que isso significa para a criança? E aí você percebe que parece que não pensa muito mesmo, não. Então, a partir de agora, eles são nossos parceiros, né? A gente pede para levar isso para as famílias, para as pessoas que descarregam a população da cidade inteira. Então, é uma campanha muito feliz. Outro dia eu vi um motoqueiro parar e bater palma e falar, essa é a melhor campanha que eu já vi. Isso nos dá, né, volta para a gente com uma sensação muito boa de que a gente está no caminho certo e queremos fazer mais. Muito obrigada, Nalva, pelo convite. Foi uma excelente oportunidade para falar um pouco dos nossos trabalhos e a nossa coordenação de igualdade racial se coloca à disposição de todos aqui. Eu agradeço a mesa, agradeço a todas as pessoas que estiveram aqui com a gente.
Nós falamos de grandes movimentos, mas não podemos esquecer que os pequenos movimentos, né? O racismo recreativo, às vezes uma piadinha, uma coisa ali que a gente ouve no dia a dia, nós precisamos romper, né? Não dá para considerar que esses pequenos gestos eles se tornam grandes. Então vamos lá, né? A solução está nas nossas mãos. Obrigada pela oportunidade. Obrigada.